Shalom, shalom, queridos. Vamos a mais um dia. Hoje, o segundo dia da contagem do homem, falando sobre essa questão da cultura, dos pensamentos egípcios, de como ele age, de como ele nos aprisiona, de como ele traz estruturas de engano sobre as nossas vidas, amém? Que você seja, nesse dia, ministrado, alcançado pela palavra do Eterno, para que você possa cada dia mais fluir nele, ter uma vida que honre o Senhor em todos os seus feitos, amém? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ler um versículo bem pequeno, mas de um grande impacto, e que às vezes a gente não se atenta para a profundidade, para a grandeza desse texto. A gente limita ele, né? Eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo 8, versículo 1. Vamos lá, irmãos. A gente acabou de sair da peça, né? E Êxodo, o capítulo 12, vai falar sobre a peça, né? Sobre Deus estabelecendo a peça. Mas a partir do versículo 7, do capítulo 7, entre o capítulo 7 e o capítulo 11, o Senhor vai mostrar, através da vida de Moisés, como se estabeleceram as formas de juízo que Deus trouxe sobre o Egito. Então vai mostrar as 9 pragas, e no capítulo 12 vai mostrar o estabelecimento do calendário, vai mostrar Deus cuidando do povo, a morte do cordeiro, o estabelecimento da peça e a morte dos primogênitos, né? Aqui, né, nesse capítulo, a gente já falou sobre isso no vídeo sobre a peça, mas aqui mostra o nosso cordeiro amado, Jesus, né? Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Deus fala acerca dos primogênitos, o Senhor não estava falando somente de nós, né, como primogênitos em Cristo Jesus. O Senhor estava guardando a pessoa de Cristo, que é o primogênito de Deus. Porque se o Senhor permitisse que os primogênitos fossem mortos, esse ataque de morte fora do propósito poderia se estabelecer sobre Jesus. Então Jesus estava estabelecendo um padrão. Deus em Jesus estava estabelecendo um padrão. Qual é o padrão? Os primogênitos são guardados. Por quê? Porque existe um padrão das trevas, aonde vem um ataque para que não se cumpra o propósito. Amém? Então vamos lá. O texto que a gente vai ler, né, que está em Êxodo, capítulo 8, versículo 1, diz assim: O Senhor falou a Moisés: Vá a Faraó e diga-lhe assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir, para que me prestes culto. Ou, numa outra versão, deixe o meu povo ir para que me sirva. A gente vê muita palavra sobre isso, né? Deixe o meu povo ir, o Senhor, porque nós queremos liberdade, irmãos. Né? Então, a gente usa esse texto, eu já vi muita pregação sobre ele. Falando, deixe o meu povo ir, uma voz do próprio Deus, deixe o meu povo ir. Mas quando o Senhor dá uma voz, deixe o meu povo ir, não é para que eu tenha uma vida de acordo com o meu querer, ou para que eu tenha uma vida de salvo segundo o meu prazer. Quando o Senhor fala, deixe o meu povo ir, saia das estruturas de escravidão do Egito e venha para comigo me obedecer e caminhar naquilo que eu tenho. Venha me servir. Porque existe uma diferença, queridos. Quando nós servimos as trevas, nós somos escravos. Independente do lugar que eu chegue nas trevas, eu sou escravo. Então vamos lá. Nas religiões afro, como que são conhecidas as pessoas que recebem os espíritos? Cavalos. Mas vamos colocar mas lá tem a alta hierarquia dos sacerdotes das trevas. Então, eles são apenas
um corpo que não exercem vontade, que não operam dentro de uma identidade. A identidade que eles têm é uma identidade imposta pelas trevas. Quando nós servirmos a Deus, é para nós exercermos governo e não para sermos escravos. Porque o Senhor nos chama para sermos filhos. Então a gente vem do Egito com a condição de escravo. E a gente começa a nossa caminhada cristã com a mentalidade e a condição de escravo. O que o escravo faz? Ele trabalha muito para comer, né? Para ter as suas necessidades básicas supridas. Então, a mentalidade do escravo é essa. Ele não tem acessos e ele precisa ter o seu suprimento diário. Mas o Senhor nos coloca no deserto para nos transicionar. Por quê? Porque em Cristo eu não sou mais escravo. Em Cristo eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou filho amado. Eu estou assentado juntamente a Ele nas regiões celestiais acima de principado e potestade. Então o Senhor nos chama para sair da mentalidade da escravidão e para servir a Ele. Então quando o Senhor traz essa palavra, né, deixe o meu povo ir, não é deixe o meu povo livre. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Porque, queridos, a nossa vontade natural, ela sempre vai estar linkada ao pecado original. Então, a nossa estrutura do homem natural sempre vai nos levar a praticar as obras da carne. Ela não vai nos levar... Tanto que é muito difícil, né? Quando a gente começa essa caminhada de renúncia, de nova vida, de transformação, é muito difícil. Por quê? Porque a nossa carne está muito atuante e muito linkada às trevas. Então é muito difícil, é muito penoso esse processo. Mas quando você vai se desvencilhando e a sua mentalidade vai sendo transicionada, o processo de santificação não é mais um peso. É engraçado isso. Mas aquilo que era muito difícil de fazer não é mais difícil. Passa a ser prazeroso, passa a ser um alvo. Daí a gente falou bastante, né, antes da peça, naquele propósito que a gente fez, aquele que está limpo, aquele que está santo, santifique-se ainda mais. Aquele que está limpo, se limpe ainda mais. Então isso passa a ser um prazer. Não é mais um peso. Não é mais uma visão de que aquilo que é bom Deus está tirando de mim. É porque o bom, segundo os padrões do mundo, é o ruim diante de Deus. Por quê? Porque o Senhor tem uma visão ampla acerca de nós. E o Senhor sabe que a verdadeira liberdade está em servir a Ele. O lugar da bênção, queridos, o lugar da bênção, o lugar da cura, o lugar da liberação, o lugar da satisfação, o lugar do prazer é estar na vontade de Deus. Lembra que eu já falei em outros vídeos, né? Nossa, falei e me falhou a memória. Calma lá. Que tudo que eu preciso está em Deus. Nossa, voltou. Obrigada, Espírito Santo. Tudo que eu preciso está em Deus. Então, estar em Deus, servindo a Deus, vai suprir todas as minhas necessidades. E o que são as minhas necessidades? É o que comer e o que beber? Não. A Bíblia diz lá em Mateus que é o ímpio que se preocupa, que fica ansioso pelo que tem que comer, o que tem que beber. Os meus anseios do dia a dia, tudo que eu preciso para minha alma, para o meu corpo, para o desenvolver do meu ministério, para o meu caminhar, para minha vida profissional, para minha vida de escola, tudo que eu preciso está em Deus. Então o Senhor está falando assim, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo sair dessa estrutura e vir para uma outra estrutura. Ah, mas então a liberdade mesmo não existe. Queridos, mas quem colocou na sua cabeça que nós somos livres em nós mesmos? A minha liberdade em mim mesma me leva a ser escravo da carne, escravo do pecado, escravo do diabo. Ponto. Não adianta entrar em nenhum tipo de questionamento, porque se você for racional, frio, sem emocionalismo, você vai falar, é verdade. Porque muitas coisas que eu não quero eu faço porque eu sou escravo daquilo.
Eu sou escravo de muitas coisas. Muitas coisas que eu pratico não me determinam. Eu não gostaria de ser assim. Então você não é livre. Ah, mas em Deus eu também não sou livre. Queridos, nós somos comprados. Nós não fomos comprados... Tá, nós somos comprados e nós temos o direito dessa liberdade que você talvez esteja pensando. Só que essa liberdade, segundo os meus conceitos e os meus valores, vai me conduzir à escravidão da carne novamente. Porque eu não sei. Eu não sei viver de uma outra forma. A Terra, este mundo, ela é regida, vamos colocar assim, por forças maiores. Ela não é regida pela minha vontade, pelo meu querer, não é. Embora tudo isso tenha peso. O meu querer define quem vai me reger. Tudo isso tem peso. Mas eu não sou neutro. Isso que nós precisamos entender. Eu não sou neutro. Ah, se eu não estou em Deus, eu estou em mim mesmo. Não. Não existe neutralidade. A minha escolha vai me levar de uma forma sutil, enganosa ou proposital, servir as trevas, ou vai me levar a servir a Deus. Não tem outro caminho. E daí o Senhor fala, deixe meu povo ir. Mas não é somente para eu caminhar com Deus, queridos, é para que me sirvam. Queridos, esses dias eu falava aqui na igreja, né, com os filhos, falando assim, o quanto nós fomos enganados na caminhada cristã. Porque foi-se muito ensinado que o servir a Deus é pesaroso. Você vai ver, a hora que você for ungido, você vai ver. Queridos, o servir a Deus não é pesaroso. O servir a Deus é prazeroso. O servir a Deus é uma honra. Eu fico assim, às vezes chateada, sabe? Porque eu vejo cristãos felizes porque conheceu alguém. Eu não tô dizendo que você não pode ser feliz por isso, né? Mas tipo assim, você conheceu uma autoridade, daí você fala, uau. Daí você fica todo. Você fica querendo agradar aquela pessoa porque ela é conhecida ou reconhecida. Tá. O dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas, o soberano, o altíssimo. Aquele que tem o reino eterno. Te comprou. Te colocou em liberdade para que você sirva-o. E você não vê isso como uma honra. Entende como nós somos enganados? E nós nos deixamos enganar. O Senhor, ele é um bom, vamos colocar de uma forma bem boba aqui. Ele é um bom patrão. Ele é um bom Senhor. Porque olha só, queridos. Jesus disse assim, olha, aquele que for fiel, ele vai reinar comigo, né? E daí, o Senhor vai dar cidades para essas pessoas fiéis governarem. Ele participa, ele cria parcerias para estabelecer o seu reino. Irmãos, o Senhor é um Deus bom. O servir a Deus nos dá responsabilidade. O servir a Deus coloca em nós um peso, mas não um peso de sufocamento. Um peso de responsabilidade, onde a gente não retrocede mais com tanta facilidade, irmãos. Ah, mas eu vejo um monte de líder caindo. Ok, você vê um líder caindo, é verdade. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas e quantos estão ficando? A gente não pode, irmãos, colocar as nossas comparações, na verdade a gente nem deveria ter comparação, mas colocar os nossos parâmetros de visão com quem está abaixo. Será que nós somos um povo tão pequeno que o nosso parâmetro é quem está caído? E não quem está em pé? O Senhor nos chama para essa liberdade, e daí a gente está falando de uma estrutura do Egito que vem cheia de encantamento, de engano, que diz que agora você está salvo, está tudo certo.
Não, queridos. O Senhor nos tira do Egito para servi-lo. Ele tem um propósito nisso. Estabelecer o seu reino e o seu governo sobre a terra. E isso é feito através de mim e de você. Deus não apenas livra Israel para que fossem livres, mas para que o servissem. A salvação não é um fim em si mesmo, mas é o início. A salvação não é um fim, agora eu fui salvo, tá tudo certo. Não, é o início de uma caminhada de fé, de obediência, de entrega, de serviço. É o início. Qual a diferença, queridos? No Egito, eu tenho que trabalhar muito para ter uma recompensa pequena. Em Deus, eu obedeço e Ele acrescenta na minha vida enquanto eu durmo. Presta atenção. Não vai com a mente do Egito falando, vou dormir então para receber, não. Sai, Satanás. Eu obedeço. Então eu sirvo aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. E aquilo cresce. Enquanto eu durmo, eu não vejo crescendo. Vai crescendo. Vai tomando proporções maiores. É como uma semente que eu planto. E eu saio e quando vou descansar. E quando eu volto, já tem raiz, já tem broto. Aquela semente, você não sabe dizer o que aconteceu. É isso que o Senhor está dizendo. Eu acrescento na sua vida. Sabe? O Senhor é um rei soberano tão bom que Ele nos dá 6 dias para trabalhar e Ele fala assim, descansa. Como que é o serviço escravo? Vai descansar? Não. Ah, tá querendo ir servir ao Senhor. Tá com tempo livre demais, vai trabalhar mais. O Senhor fala, não, filho, vai descansar. Trabalhou 6 dias, filho, vai, descansa. Isso faz parte dos princípios do reino. A fuga do processo, a fuga do Egito, é para que nós não venhamos permanecer no Egito. Mas esse processo de fuga do Egito, ele precisa ser contínuo. Eu preciso continuar fugindo das estruturas que o Egito me coloca. Porque muitos, eles querem esse processo do sair, mas eles não querem o processo de atravessar o deserto. E daí, queridos, é o deserto que vai moldar o meu caráter, que vai revelar o meu coração, que vai separar os maduros dos imaturos. É no deserto. E se eu não continuo nessa fuga, fugindo, saindo das estruturas do Egito, eu tenho 2 caminhos. Ou eu volto ou eu morro. Eu não tenho outra... eu não tenho outra dinâmica, eu não tenho uma outra rota de fuga. O deserto é o lugar que vai me ensinar a obedecer. E obediência é sinal de maturidade. Obediência é aquilo que tem que ser feito, é sinal de maturidade, de crescimento, de avanço. Quem obedece mesmo sem entender o caminho, mostra que ama mais a Deus do que suas próprias respostas. Então a nossa caminhada, ela começa com obediência. E às vezes a obediência não nos dá o plano, o desenho completo. Eu não vou entender tudo. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a praticar o Shabat, eu não entendia. Eu entendi que eu tinha que descansar no sábado. Deus falou comigo, queridos. O apóstolo Éder estava nos ensinando sobre ciclo. Sobre o ciclo anual, mensal, semanal, diário. Ele não estava ensinando sobre o Shabat. E Deus falou comigo. Eu fui ler Gênesis, Deus falou comigo. E eu fui no AP, falei, eu vou começar a guardar o sábado. Ele, por que você vai guardar o sábado? Eu falei, na verdade, eu não sei, mas tem uma bênção no sábado. A palavra de Deus nesse dia eu abençoei. Eu não estou dizendo que os outros dias é amaldiçoado. Eu estou dizendo que tem algo no sábado. Eu vou guardar. Posso amém, pode guardar. E eu comecei a guardar, queridos. E daí o Senhor vai trazendo revelação. Eu tenho todo o desenho completo? Tenho nada, queridos. Tenho não. O Senhor é grande demais para me dar tudo. Mas hoje eu já tenho muito mais conhecimento que eu tinha. Eu comecei só por obediência e por entender. Só isso, queridos. Entende? A obediência mostra a quem eu sirvo. A olhar para a palavra sem resistência, sem argumentações. Porque a resistência e o argumento mostra que eu não quero servir a Deus. Eu não quero obedecer a Deus. Eu preciso entender se eu estou querendo sair do Egito ou se eu estou querendo fugir do deserto. Porque presta atenção.
Vamos lá. Vou baixar aqui um pouquinho. Tá aqui, né? Minha Bíblia. Aqui é o Egito. Aqui o deserto. Aqui é a terra prometida. Então, se eu quero sair do Egito, dessa mentalidade de tudo aquilo que o Egito professa e estabelece sobre mim, se eu quero sair do Egito, eu tenho que passar pelo deserto, passar por todo o processo de transição, amadurecimento, crescimento e chegar na Canaã. Daí a Canaã agora eu vivo um novo reino, uma nova cultura. Eu não tenho mais aliança com o Egito. A minha forma de pensar, tudo é diferente, eu não sou mais do Egito. Então, eu quis sair do Egito. Agora, se eu sair do Egito e eu estou no deserto, e a minha mentalidade eu quero sair do deserto, então não importa para onde eu vou. Porque o meu foco não é o servir a Deus. O meu foco é sair do deserto. Então eu posso ir para frente, mas eu também posso retroceder. Porque a promessa, queridos, ela está ligada ao servir. Vamos lá, no deserto, o Senhor dava tudo. Na promessa, eu tenho que exercer autoridade, porque daí eu já cresci. Eu tenho que vencer os gigantes, eu tenho que lavrar a terra. A terra é boa, ela é produtiva, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que servir ao rei, ao governante daquela promessa. Então, qual é o seu foco? Seu foco é sair do Egito ou seu foco é sair do deserto? Porque você não quer o processo. Isso pode me levar à mentalidade, a voltar à mentalidade escrava. Vamos lá. Servir no deserto é parte do treinamento. O Senhor não prometeu apenas a terra, mas Ele prometeu a sua presença durante a caminhada. Então, estar nesse processo de mudança, de transformação, de caminhar para o serviço, é andar com o Senhor. O Senhor vai estar bradando durante a caminhada. O Senhor vai estar ensinando. Olha, pode confiar em mim. Em mim você tem proteção, em mim você tem provisão. Pode confiar em mim, pode caminhar junto comigo, porque vai dar certo, vai dar bom. Você vai governar, mas você não vai estar sozinho. Eu não vou te lançar lá. Eu não vou te lançar e deixar só. Eu vou levantar pessoas. Talvez você não seja aquele guerreiro que vai olhar 5 gigantes e falar assim, eu vou pegar 5 pedras. Porque 5 pedras vai dar bom. Uma pedra para cada gigante, eu mato 5. Talvez você não seja essa pessoa. Mas você vai ser alguém que vai estar fazendo algo. E eu vou estar lá, direcionando, orientando, levantando quem precisa levantar, abatendo os inimigos que se levantarem. Se você caminhar na minha força, você vai estar lá presente, mas eu vou estar fazendo tudo para que você viva a minha promessa. Entende, queridos? Então, o deserto é um lugar onde o Senhor faz parte do treinamento da caminhada, do amadurecimento. O serviço no deserto nos prepara para o reinado da promessa. Então, eu sirvo no deserto. Eu sirvo em obediência, humildade, em mansidão. Eu sirvo aceitando o processo. E isso vai me preparar para reinar na promessa daquilo que o Senhor tem para minha vida. Então, o que eu tenho buscado? A liberdade que eu busco. Eu preciso ser liberto disso, eu preciso ser livre disso, eu preciso romper com aquilo, eu preciso alinhar com aquilo outro. Você busca para quê? Você busca para fazer a sua vontade, para não ter peso, para ter uma zona de segurança maior, ou você está buscando isso porque você precisa fazer, você quer, você deseja, você anseia fazer a vontade do Senhor. Para que você busca liberdade? Você entende que é diferente? Liberdade todos nós queremos. Mas para quê? Qual é a motivação? Por que eu quero isso aqui? Eu estou disposta a obedecer a Deus mesmo quando eu não entendo? Eu estou disposta a caminhar, continuar caminhando com Deus mesmo quando eu não vejo o mar aberto? Eu estou disposta a prosseguir, mesmo quando eu não conheço esse caminho?
Ou eu estou querendo libertação, por exemplo, eu quero que meu casamento tenha libertação. Para quê? Só para você sair dos problemas? Só porque você não está aguentando mais essa situação? Ou porque o meu casamento vai refletir a glória de Deus? Nós vamos servir ao Senhor juntos. Qual é a sua motivação principal? E isso, queridos, nós precisamos entender, porque o Egito, ele sempre vai fazer com que a minha mentalidade seja a minha zona de segurança, o meu conforto. Ele sempre vai me conduzir a permanecer naquilo que eu me sinto seguro. E às vezes o lugar que eu me sinto seguro não é no Senhor. Olha, depender de Deus é muito difícil, então eu prefiro continuar trabalhando, porque no trabalho eu tenho a segurança de ter o salário todo mês. Eu prefiro trabalhar muito. Olha, eu sei que o dízimo, a primícia, a oferta é certo, mas eu prefiro fazer do meu jeito, porque entregar é um sinal de confiança e de verdade, a minha zona de segurança é o dinheiro. Eu me sinto seguro quando eu estou com o dinheiro. E entregar o dinheiro é dizer que eu preciso me sentir seguro no Senhor. Então, qual o propósito, qual a motivação de você querer sair do Egito? O que está em você? Qual o seu desejo? Nós estamos num processo, queridos, de contagem do homem, para sair da infantilidade e entrar na maturidade. Para sair dessas resistências malignas, desses ensinos malignos que têm sido impostos sobre as nossas vidas e viver a vontade do Eterno. Então eu preciso hoje alinhar minhas motivações e entender que o Senhor fala, deixa meu povo ir. Mas não é para que eles sejam errantes sobre a terra e andem de um lado para o outro sem saber o que fazer. Deixa o meu povo ir para eles me servirem. Eles não vão ser mais seus escravos. Eles vão me servir. Existe uma diferença entre ser escravo e ser servo. Em servir. O escravo é o braçal pesado. O que serve é o Daniel, que vai lá, coloca. É um serviço muito mais leve. O Senhor quer que nós venhamos servi-lo. E esse deve ser o desejo do nosso coração. E hoje a gente tem que analisar se as nossas vontades estão alinhadas com a vontade de Deus. A minha oração é para que a gente seja liberto não somente do Egito, mas também da escravidão da nossa vontade. Porque a nossa vontade muitas vezes vai estar linkada a essa estrutura de escravo. Que a gente possa obedecer, que o Senhor venha nos ensinar, irmãos, a obedecer mesmo quando estivermos no deserto. E que o Senhor venha nos dar maturidade, para que a gente possa resistir em nome de Jesus o processo, mas confiar que o Senhor está nos moldando para servir a Ele com fidelidade e com lealdade, para que a gente tenha resiliência de continuar, mesmo quando a gente não veja de acordo com o comodismo do nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você seja encharcado nesse processo de maturidade. E quando encerrar esse processo, esses 49 dias, que a gente possa realmente falar assim, estou pronto, Senhor, para o Senhor me batizar em poder da palavra, no poder do Espírito, no poder do amor, porque nisso aqui eu amadureci e eu estou pronto para viver uma nova etapa. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe sua casa, sua família. E amanhã, em nome de Jesus, a gente está junto para continuar. Terceiro dia da contagem do homem, amém? Shalom, shalom, queridos. Deus te abençoe.